perceber essa beleza do estudo, de você poder servir o outro, de você poder ajudar outras pessoas, foi o que me motivou, assim, a estudar e a ensinar, né? Porque o estudo sem ensino, o estudo sem frutos, ele vira vaidade, no fim das contas. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que horas ou que lugar você está assistindo. Esse que é o Parábolas, o podcast mais missionário do mundo. E aí, para provar que é do mundo, eu trouxe meu professor de inglês hoje. Mas calma, antes de apresentar ele, quero lembrar vocês sobre a Agência B16, que é nossa parceira aqui no Parábolas. Então, se você precisa de uma identidade visual ou de qualquer coisa de marketing digital, vocês procurem eles. E também da Labor Store, que é um marketplace católico. Você pode saber tudo sobre essas coisas de marketplace, tanto de bons produtos católicos, quanto, enfim, se você quiser vender alguma coisa, vai lá, é top, muito legal. Então, agora sim, seja muito bem-vindo, William. Por favor, eu já conheço um pouco, mas o mundo quer te conhecer, William. Pode se apresentar. Obrigado! Então, meu nome é William, pessoal. Eu tenho 30 anos, sou consagrado na comunidade Shalom, comunidade Aliança, né? Sou celibatário, estou no meu primeiro ano de voto celibatário e sou professor de inglês, né? Tradutor, sou professor da Drica. A gente está aí nessa missão de aprender inglês para ela ir para a Impossível. Irlanda, ó, tinindo. Impossível nada, uma ótima aluna. Isso daqui foi combinado, entendeu? Ele falou ótimo aluno, mas ele foi pago para isso, tô brincando. Enfim, então já falei para William que ele vai ser o alvo, né? E ele já viu Parábolas antes. Ele tá muito animado com essa parte aqui. Falou que tá muito calmo, né? Ele meditou sobre a palavra, muito contemplativo esse irmão. Eu tô suando de nervoso, porque eu não sei o que vai ter nesse negócio. Não, eu achei muito maravilhoso porque vocês foram muito ecléticos nos temas. Tem de tudo aqui. Vamos lá. Eu vou pegar um papel para acabar com esse desespero. Ai, Vamos meu lá, Deus. peguei um papel. Então, o nosso tema, meu Deus, como os estudos podem ajudar na evangelização? Ai, ai, ai. Top, gostei do tema, gostei do Profundo, tema. hein, esse tema? Very deep. Very deep. Ah, Ah, tá tá vendo como é boa achando? aluna? É para mostrar que eu estudo também para evangelização. Enfim, vamos começar do começo. Temos aqui diante de nós um professor, né? Professor de inglês. Como que começou essa questão dentro da sua história de gostar de estudar, né? E como isso influenciou na sua evangelização, como tem influenciado? Ah, eu acho que eu sempre fui um aluno muito ruim, sabe? Sabe, pessoal? Drica, sempre. Acho que a gente já conversou sobre isso nas Sim. aulas. Mas eu era um aluno muito ruim, não era pouco, não. Acho que eu comecei a ficar de recuperação desde a quarta série, talvez. E eu percebi que os alunos, em geral, tinham muita facilidade de aprender, alguns nem tanto, mas conseguiam. Alguns ficavam de recuperação, mas passavam, no outro ano passavam direto. Eu não, eu tinha que ficar em muitas matérias todos os anos e ralar muito para poder aprender. E aí aos poucos eu fui vendo que eu tinha a minha forma de aprender, né? Talvez na sala de aula não fosse suficiente aquela metodologia passada para 30, 40, 50 alunos até. Eu já participei de turma com 50 alunos. Então, quando o professor ensinava, ok, era de qualidade, mas cada pessoa tem um jeito próprio de aprender, né? E eu descobri que talvez aquele ali não era o meu. Até que eu fui descobrindo por mim mesmo como era o meu jeito, como é que eu aprendia melhor. E aí, quando eu vi que eu podia aprender de fato, eu percebi que tinha outras pessoas que passavam pela mesma dificuldade. A partir daí foi que começou assim a chama, né, do amar ensinar, do gostar do ensino, que não é só passar um conteúdo, mas é olhar para a pessoa como se fosse um indivíduo, né, e não uma massa. Eu acho que perceber essa beleza do estudo, de você poder servir o outro, de você poder ajudar outras pessoas,
foi o que me motivou, assim, a estudar e a ensinar, né? Porque o estudo sem ensino, o estudo sem frutos, ele vira vaidade, no fim das contas. Uau. E isso foi profundo, essa parte aqui. Isso vai ser tipo clickbait, assim. Enfim, mas então você já tinha assim um desejo antes de descobrir essa sua limitação, né? De dificuldade de estudo, por que que isso acontecia? Você já tinha esse desejo de ensinar? Onde que foi o momento que você falou, caracas, eu quero ser professor, eu quero ensinar as pessoas a ajudar as pessoas, sem falar errado, Adriana? É, aí partiu do descontentamento de ver que as pessoas não conseguiam me ensinar. E às vezes não conseguiam ensinar os meus amigos. E elas estavam muito bem, né? Então, por exemplo, eu pedi uma explicação, a pessoa só sabia explicar de um jeito, eu não entendia, a pessoa ficava com raiva, me xingava e, e não me fazia aprender. E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou descobrir um jeito de ensinar e, se for preciso, ensinar de 10 formas diferentes, mas eu não vou sair dali enquanto a pessoa não ter dito que entendeu. E aí, toda vida que eu assisti um professor, né, dando aula e tal, eu pensava, caraca, eu faria diferente, eu falaria diferente, eu não faria assim, eu faria assado. E aí, isso dentro da minha cabeça foi naturalmente se desenvolvendo até que não, então eu vou ser professor. Gostei disso daqui. Legal, legal. E sempre pensou em ser professor de inglês mesmo, ou não? Não, aí o que foi que aconteceu? Eu fui, quando eu comecei a ver que eu tinha jeito para idiomas, e eu comecei a aprender, comecei a falar e consegui me comunicar assim, em outra língua, eu participei de um intercâmbio na Disney. E aí eu trabalhei lá na Disney em Orlando. Eu fui escravo do Mickey, né, por alguns Escravo do meses. Mickey, é ótimo. Foi assim a época mais feliz da minha vida, porque eu era muito jovem, era a minha primeira experiência em outro país, trabalhando e num lugar que, tipo assim, fez parte da minha infância, né? Tinha os desenhos da Disney, os filmes, as músicas, a gente sabe tudo decorado, né? A gente canta, então fazia parte, eu trabalhar num lugar assim foi muito importante para mim. E aí, quando eu voltei, eu vi que eu tinha uma bagagem, né? Eu tinha algo para dar. Eu acho que esse sentimento de ter algo para dar, de ter algo que não fica só comigo, sempre me moveu, assim. Eu tenho algo e eu posso dar, era isso que me movia. E aí, quando juntou essa facilidade de explicar com a posse de um conhecimento, né, consolidado, que é, enfim, a fluência e tarará, eu juntei as duas coisas e pronto, o professor nasceu, né? Que ótimo, maravilhoso. Mas enfim, vamos aqui ao ponto. Como sair do menino que tirava nota ruim, que era um péssimo aluno, para o rapaz que gosta de estudar, que gosta, enfim, de ensinar também. O que foi necessário nesse processo, né? Para realmente ir mudando a cabeça, enfim, os hábitos. Eu acho que o descontentamento, outra vez, sempre surge de uma dor, né? A gente sente uma dor e de repente encontra a solução para essa dor. E a minha dor era tanto ver os meus colegas, né? Às vezes numa situação de dificuldade de aprendizado, ou até mesmo de ignorância, né? Em determinados assuntos. E eu ver, caraca, eu não sei por quê, mas eu acho que isso aqui tá errado. Por exemplo, alguma coisa sobre política. E aí começam a discutir sobre política naquela roda de mesa da família, e aí você fica assim prestando atenção, e você escuta e respeita e concorda até, porque afinal de contas são pessoas que você ama, que você confia, que você acredita que querem o seu bem, mas tem alguma coisa ali atrás da sua cabeça dizendo tem alguma coisa aqui que não tá certa. Eu não sei dizer o que é, mas tem um instinto aqui dentro de mim que está dizendo que essa história está mal contada. E aí, essa dor de saber que tem alguma coisa errada, mas não saber explicar, me jogou para os estudos, né? Ou então, um jovem. E aí no Shalom isso acontece demais com a gente, Drica. Por exemplo, a gente acompanha muita gente no pastoreio, sei lá onde,
E aí a pessoa chega com 1 trilhão de dores diferentes. Não só uma pessoa. Vamos supor, uma pessoa chega pra ti e diz assim, ai, Drica, é que eu sou viciada em roubo. Eu sou cleptomaníaca. O que que eu faço? E aí tu, eu sei lá o que que tu faz, vem cá me dá um abraço. Ou então a pessoa chega assim, eu sou viciada em sapatos, o meu cartão de crédito vive estourando o limite porque eu não sei o que fazer. O que que eu faço? Aí você para de comprar, ué. Tipo, não são respostas simples, né? Sim. E aí muita coisa, às vezes, sobre a fé mesmo. Eu sou católico, né? Mas aí, Drica, na minha família, eu tenho tios de outras religiões. E eles ficam me julgando, me colocando na parede, pedindo respostas da minha fé. E eu não sei dizer, porque eu não tenho conhecimento, né? Aí, no comecinho, você diz assim, bom, eu também não, né? E agora? Vamos chorar junto. Então, essas coisas vão sendo dores que vão surgindo na caminhada como missionário e que a gente vai sentindo a necessidade de resolver essa dor. E essa dor vem através do estudo. Então, o estudo sempre aliado com, com o serviço, né? Com a resolução de um problema, com o tratamento de uma ferida. E aí, eu acho que essa é sabedoria, inclusive, sabe? Porque às vezes as pessoas veem a vida de estudos como se fosse como se fosse algo vaidoso. Vou estudar para saber, vou estudar para aparecer, vou estudar para parecer intelectual. E se essa for a motivação, assim, coitado, né? Não Sim, é bem por aí. com certeza. E, nossa, gente, é sério. Jovem, você que já me encontrou no Shalom e me fez uma pergunta do nada, o que que você acha do Olavo de Carvalho? O que que você acha do Lula? Aí você fica assim, Deus, o que que Bom, eu eu acho? acho que eles são duas pessoas e eu acho que Você começa a entrar em pânico primeiro, aí depois. Então, a gente pode ter essa conversa daqui a 2 dias. Eu vou só melhorar minha é opinião para te normal, dar. normal. É, Ai, tô brincando. Mas enfim, realmente a gente vai sendo tô brincando, mas tô forjado. falando Não, sério. exato. Mas a gente vai sendo meio que forjado, né? Na exigência ali de ter mais conhecimento. E, na verdade, de não dar qualquer informação, né? Tipo, é, quando a gente toca, né, na vida das pessoas como missionários, né? Eu acho muito sério. Tudo que eu falo eu acho muito sério, né? Tudo que eu digo num acompanhamento eu acho muito sério, porque a pessoa ela não está ali tendo um acompanhamento espiritual porque ela quer alguém para conversar simplesmente, né? Mas ela quer alguém que realmente mostre a face de Deus. Isso é muito sério, muito sério. É verdade, é verdade. Né? Então, realmente, o estudo, ele deve fazer parte da nossa vida. É claro que o Espírito vai nos auxiliando, né? Enfim, com as moções, né? Nós somos de uma comunidade carismática, mas ali, antes da gente fazer a formação de alguém, a gente sempre reza, né? Por aquela pessoa. Mas não é só aquilo, né? A gente precisa ter Drica, uma certa bagagem. tu Diga. me falou de uma coisa agora que me lembrou de uma história. É, quando eu era da obra, o meu primeiro ministério foi servo de seminário, né? E o Darlan Pereira, ele me chamou para coordenar um grupo de oração, porque não tinha pastor. Não tinha pastor disponível e o celeiro do pastoreio não tinha sido formado ainda. Aí eu peguei e falei, mas Darlan, eu nem do celeiro sou, por que tu tá me chamando para o pastoreio se eu não sei? Não, mas é porque é algo temporário, acontece muito isso, do servo de seminário assumir um grupo enquanto outro pastor não chega, aí é temporário, né? Entendi. Ele é coisa de 3 meses, só enquanto o celeiro acaba. E eu era muito jovem, eu não tinha experiência de nada, e ele me jogou num grupo de oração. Eu nunca tinha rezado por ninguém. Aí, o nome do menino era Matheus. Eu nem sei onde é que o Matheus está hoje. Mas, no primeiro acompanhamento, a gente sentou. Eu tinha 16 anos de idade, hein? Eu tenho 30. E aí, a gente sentou na cadeira. Aí, eu não sabia rezar. E peguei e falei, né? Senhor,
obrigado pela vida do Matheus, né? Valeu aí por esse acompanhamento. O Senhor realmente é muito legal, Deus, porque a gente está aqui junto, né? Acompanhando, ouvindo a tua voz. Aí, Senhor, dá uma palavra assim pra gente, né? Dá uma moção. Porque é assim, né? Acompanhamento, a gente tá aqui para te ouvir. Aí eu comecei, né? E o Matheus lá rezando e eu rezando aqui. E dizia, né? Meu Deus do céu, não tá vindo nada da minha cabeça, o que é que eu vou falar? Ia lá, cadê? Me disseram que ia vir uma palavra de ciência. Iria lá, iria lá, com cara de maduro, né? Tudo maduro. E agora, meu Deus do céu, ia lá, não tô vindo nada. Eu acho que eu vou abrir a Bíblia agora, que deve vir alguma coisa. Iria lá. Aí quando eu abri a Bíblia, aí tinha assim: Eis que o Senhor teu Deus quebrará os teus grilhões, e você será povo livre. Aí eu peguei e disse: Mateus, com essa passagem, o Senhor me dá uma visualização de grilos muito grandes. E esses grilos, Grilhões. eles esses grilos que te distraem na oração, esses grilos que te impedem de Maravilhoso. rezar, Deus expulsa esses grilos. Ai, queria mandar Aí seu o Matheus, abraço pro Matheus. aí o Matheus falou assim: Eu confirmo, pastor. Deus te utiliza até da ignorância da Olhe, pessoa. quando eu cheguei em casa, eu corri pro dicionário para ver o que raios é grilhões, meu Deus. Caso você não saiba o que é grilhão, procura aí no dicionário. Mas não tem Ai. nada a ver com grilo grande. Não, essa foi muito boa mesmo. Enfim, Mas tá vendo, ó, uma dor. Aí o que é que eu fiz? Eu preciso saber o que é. Então eu sempre tenho essa tensão, né? De eu não sei, mas quero saber por amor a Deus e por amor às pessoas. sim. Bom, diz, né? Diz um professor meu que faz aula de inglês comigo Aham, que ele é fleumático. Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas eu que sou uma pessoa também fleumática, assim, nascida e criada, né, por fleumáticos na história da minha família. aham, Somos aham. pessoas que precisam muito de estímulo, né, externo. E parece que a gente precisa, tipo assim, a gente realmente precisa passar uma vergonha, tipo essa, para Então, despertar. Não, Senhor, eu eu preciso estudar, né? Mas e aí, como que você conseguiu essa disciplina, sabe? Tipo, você tem horário para estudar? Como que você organiza o seu dia em vista disso? Tipo, existe uma organização? caraca, mas agora você me pegou, viu? Porque isso que você falou é muito verdade. Talvez o que eu esteja dizendo agora seja algo extremamente pessoal, porque eu falei que o que me levou para o estudo foi a necessidade imediata. E eu acho que nem todo mundo começa por aí. Sim. Talvez eu fui estimulado porque eu senti necessidade de algo e eu a minha vida inteira precisei de um estímulo externo para me mover dentro. Meu Deus do céu, nunca nada parte assim de dentro facilmente. É. Toda vida eu preciso de um estímulo, eu preciso de um prêmio, né? Por exemplo, tem um meme, né, que diz, estudei 3 minutos, vou descansar agora por 3 horas. Tchau, mundo. Eu sou assim, eu estudo 3 minutos, eu já estou exausto, pronto, agora eu posso assistir 3 episódios de uma série. Se eu não tiver cuidado, desanda o negócio, né? Então, realmente, aí você me pegou, porque, olha, eu não tenho ordem nos estudos. Sinceramente, eu não tenho. Eu inclusive, eu tenho uma ordem geral na minha cabeça. Por exemplo, eu tenho assuntos que eu quero aprender nos próximos 10 anos. Tipo assim, me dê 10 anos que eu vou aprender isso daqui bem. Mas o caminho do ponto A para o ponto B, às vezes ele vai fazendo algumas curvas. Porque, por exemplo, vamos supor que eu comece a estudar um livro, e esse livro, o autor expressa uma ideia de um jeito que eu só vou ser capaz de entender se eu ler outro livro. Sim.
Porque senão eu vou estar só lendo um livro do começo ao fim, só para terminar o livro. E eu não quero que seja assim, né? Eu quero ler o livro e realmente absorver o que tem naquele livro. Então, muitas vezes eu preciso parar a leitura para fazer uma pesquisa externa e ir para esse outro livro e depois voltar. E esse caminho, às vezes, nem sempre é tão bonito assim, porque às vezes, quando eu vou para um livro, ele me leva para outro livro, que me leva para outro livro, e aí passa um ano todo, e esse livro aqui foi posto de lado, porque eu preciso entender muitas outras coisas para eu poder ler aquele autor. Ou seja, a vida de estudos, ela não pode ser que nem a vida no colégio, né? Se você quiser realmente levar uma vida intelectual a sério, você não pode pensar na vida intelectual como se fosse um período de estudos, um período de provas e um boletim que você recebe, né? E um vestibular onde você é aprovado, e uma prova que você tira um 10. Isso não funciona com vida intelectual. A vida intelectual, ela é uma virtude, é a virtude da estudiosidade, né? Ou seja, ela está muito acima de um caminhozinho bonitinho da Yellow Brick Road, da Alice no País das Maravilhas. Não é um Yellow Brick Road, não é um caminhozinho bem bonitinho, trilhado. A coisa é bagunçada, ela é sem ordem, né? De novo, eu preciso ter objetivos grandes na minha vida de estudos. E isso eu preciso alcançar. Mas o caminho que isso vai acontecer, cada pessoa vai encontrar o seu. No meu caso, para mim é chatíssimo ficar no mesmo assunto por muito tempo. Eu preciso de outros estímulos. Então, se eu estou lendo um autor aqui, daqui a pouco eu preciso mudar para outro completamente diferente, de um assunto completamente diferente. E, felizmente, tudo isso faz sentido lá na frente. Se eu realmente absorvo, essas coisas se conectam, né? Nada fica perdido. Você quase. Eu fico pensando, né, quando você falou assim, que você vai mudando. Eu me lembro, tem um padre aqui que eu gosto muito, o Padre Eduardo. Ele já foi responsável pela comunidade aqui em Brasília, né, pela comunidade Shalom. Já foi nosso capelão. Ele é um cara muito inteligente, assim. Muito. E aí, sempre na homilia dele, eu achava muito legal, porque ele pincelava vários pontos. E você não sabia como é que ele ia fechar esses pontos. Aonde que vai encontrar sentido Que massa! tudo isso no final, Senhor? Aí eu só me lembrei que as homilias dele eram assim, e depois ele voltava costurando tudo assim, numa perfeição. Isso é maravilhoso demais. Eu queria ser inteligente nesse demais. nível. Olha que interessante. Eu acho que são 2 passos assim para você chegar nesse estágio, né? Talvez o primeiro estágio é você ter bagagem. Sim. Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa ter contato com várias áreas do conhecimento. E a segunda coisa é você modelar alguém. Então, esse padre com certeza aprendeu a discursar dessa forma. Pode ser escrever, pode ser pensar, pode ser pregar, pode ser qualquer coisa. Porque ele copiou de alguém, né? Ele viu alguém falando e ele disse: meu Deus, eu quero muito falar assim um dia. Eu quero muito ensinar para as pessoas dessa forma. E aí ele pega e começa a modelar a forma com que aquela pessoa fala. E como ele já tem conteúdo dentro da cabeça dele, ele começa a praticar e ele vai alcançando esse estágio. A mim, particularmente, eu gosto muito, sou louco alucinado por Santo Tomás de Aquino. Eu aprendi muito da forma de raciocinar para organizar até meus pensamentos com ele. Porque se você lê a Suma Teológica, é assim, ó. Ele pergunta assim, Drica, Deus existe? Aí você pega e diz assim, claro que existe. Eu sou cristão, sou católico, estou lendo Santo Tomás de Aquino. Aí ele pega e te dá uns 5 argumentos te provando que Deus não existe. E no final dos 5 argumentos, você termina assim, caraca, virei ateu. Ele te convence que Deus não existe. Aí, quando você termina os 5 e você está desesperado, ele te dá mais 5 argumentos, começando assim, em contrapartida, né? Por outro lado, aí ele pega e te convence de novo que Deus existe. E esse método, né, de pensamento, esse jogo que vai fazendo entre as ideias, vai te conduzindo para um objetivo. Então, e aí copiando São Tomás de Aquino,
a gente pode fazer a mesma coisa também para fazer o bem. Eu quero ensinar algo para uma pessoa, eu posso começar fazendo esse jogo, né, essa dualidade entre dois pontos. E aí a mente da pessoa vai entender muito melhor. Muito Então, é legal. muito bacana isso de você copiar estratégias Uhum, e, claro, ter sempre conteúdo, né? Ter sim. bagagem. Não é qualquer pessoa, é São Tomás de Aquino. Mas enfim, quero o que fleumático? Fleumático, você tem jeito na sua vida. Não vai por mim, vai pelo William e por São Tomás de Aquino. Ai, ai, mas enfim, voltando aqui ao tema. E a parte de evangelização, onde você consegue transbordar isso, né? Esse conhecimento. Você já foi surpreendido, assim, né? De, cara, eu tirei isso daqui do conhecimento que eu obtive através dos estudos, que isso foi uma resposta diante da vida de uma pessoa, de uma dificuldade que ela estava. Enfim, como é esse transbordamento? Eu acho que estudos e vida de evangelização, né? Eu acho que a gente precisa dividir em etapas. Porque, por exemplo, numa evangelização querigmática, a última coisa que a pessoa precisa ouvir é uma aula Sim. de catequese, é uma aula de filosofia, é uma aula de moral ética, de moral de ética. A última coisa que uma evangelização querigmática precisa ter é essa aula. A pessoa quer ouvir que ela é amada, que Jesus Cristo perdoa os seus pecados, que Jesus Cristo a acolhe. Então, a gente precisa ter muito, muito cuidado com a vida de estudos, porque às vezes, e eu já testemunhei isso várias vezes, o evangelizador, ele quer convencer a pessoa na força da lógica, né? E eu não fui evangelizado assim. E nós não acreditamos numa evangelização assim. Pelo menos na evangelização querigmática, a gente acredita num acolhimento incondicional, num amor de Deus que é infinito e que não importa se eu acredito ou não em Deus, ele vai continuar ali existindo e continua ali me amando. E se eu precisar ter um estudo, vai ser no estudo da misericórdia, vai ser no estudo do acolhimento, mas com muito cuidado para eu não transformar a evangelização numa aula. Depois que a pessoa vai crescendo, né, vai sendo tratada, vai se abrindo à fé, né, vai se dispondo às verdades que a gente acredita, aí a gente vai entrando. Agora, além disso, eu acho que eu tenho para testemunhar muito mais uma abertura que o evangelizador precisa ter a ideias diferentes das dele. E porque como a gente é católico, né, como a gente faz parte de uma comunidade, de um instituto, a gente está cercado, Drica, por ideias que se repetem, por uma cultura que é muito boa, muito saudável. A gente está acostumado com costumes cristãos, com costumes de castidade, com costumes de religião, de música. Tá tudo muito certinho. E o perigo é a gente se fechar nessa bolha e acreditar que só essa bolha existe. E a gente se escandaliza por muito pouco, né? E a gente acha que a coisa não está encaixada muito facilmente. E eu acho que isso é muito perigoso na evangelização. E a vida intelectual pode vir a auxiliar, porque quando a gente estuda, a gente não fica preso só a um mundinho. A gente tem acesso a todo o conhecimento do mundo, né? Então a gente tem acesso à história de outras religiões, à história de outras crenças, à história de outras correntes filosóficas, e isso vai abrindo a gente para entender a cabeça do outro. E aí quando o outro fala o que ele acredita, aquilo ali não é inútil, né? Não assim, falsa doutrina, vou rejeitar o que essa pessoa está dizendo. Não precisa ser assim, né? Eu preciso entender o que é o budismo, por exemplo. Hoje está na moda. Sim. Essa coisa de chakras, de budismo, de meditação, de limpar os canais das energias, não sei das quantas. Alinhar os chakras, né? Alinhar os chakras, né?
essa coisa de horóscopo tá voltando à moda, né? Sim, sim. Tem que fazer leitura de mapa astral, tem que não sei o quê. Eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de me escandalizar, dizer que é falsa doutrina, e dizer que o meu signo, na verdade, não é aquário, meu signo é Jesus Cristo, porque essas coisas... E aí é uma piadinha legal e tal, mas eu vou... Qual o resultado disso? Qual o resultado disso? Eu vou afastar ou eu vou acolher e aproximar? Então a gente precisa saber dessas coisas para poder falar a linguagem do homem de hoje, Sim. né? Isso precisa ser feito com muito discernimento, claro. Imagina, daqui a pouco eu começo a estudar budismo, gente, tchau, igreja. Agora eu vou alcançar o 33º grau de iluminação com o budinho ali, né? Sim. Tem que ter muita maturidade espiritual também. E aí, isso é importante. A vida intelectual só é verdadeira com uma personalidade que está em constante processo de amadurecimento. Sim. Mas, fechando, né? Eu diria que a maior vantagem dessa vida de estudos na evangelização é você se abrir a ideias diferentes das suas. E porque você já estudou sobre aquilo antes, você consegue falar a linguagem do homem de hoje. Cara, isso... Quando você falava, eu lembrava de duas coisas. Uma é que talvez exatamente o começo, né, dos seus estudos aí para estimular, né, quem estiver ouvindo, é exatamente conhecer a própria igreja, né, para, enfim, talvez seja um pouco mais para frente, né, essa dimensão de conhecer outras culturas, outras, né, que aí você já vai ter lançado as fundações, né, assim... Isso, lançado as bases, exatamente, lançado as bases, e vai compreender o porquê que o catolicismo pensa assim, né, por que o magistério fala isso, porque, enfim. Então, é uma ótima via para começar, mas, realmente, estava me lembrando da passagem, né, que Paulo está evangelizando os gregos. E aí, exatamente por causa daquela quantidade de outros deuses, né, que eles tinham, e aí, diante daquela, de um Deus que era um Deus sem nome, ele teve a sabedoria para evangelizar aquele povo, né? Então, isso é muito legal. Quando você... É meu sonho de, assim, evangelizadora, um dia poder utilizar daquela coisa que a pessoa se interessa para falar de Deus, né? Tipo, não, mas você gosta disso aqui, é isso daqui, não sei. Isso daqui é o ápice da inteligência evangelizadora. Isso, perfeito. É isso mesmo. Caraca, isso é muito importante. Esse primeiro, o que você falou sobre primeiro estudar o que é nosso. Porque quando a gente estuda a igreja, ai meu Deus, se você estuda de verdade, você fica apaixonado por ela de uma forma que nada mais te encanta. Você fica tão absorto, tão envolvido na história dos santos, nos milagres, na condução de Deus na igreja, que nenhuma religião vai superar. Cara, o catecismo. Meu Deus, que maravilha! É um negócio impressionante. Você vê como a igreja tem resposta para os questionamentos do homem, sem viagem, sabe? Sem negócio de maluquice. Não, a igreja tem uma resposta. E isso encanta, isso apaixona. Quando você tem esse estudo e você está encantado, aí pode vir o que for. Você pode estudar o que for. Nada vai te tirar, porque você já foi conquistado. Sim. Isso é muito legal, porque você pega um catecismo e, tipo assim, não, um tema atual que está sendo falado muito agora, você vai lá no catecismo e você encontra. Ai, Deus. Tá lá. Como é maravilhoso ser igreja, né? Eu me lembro que eu fui catequista antes de ser da comunidade, né? Eu era catequista numa paróquia. E eu era catequista de crianças, né? Não deu certo. Rapidamente eu desisti.
Foi um ano que durou a aventura e pronto. Eu vi que realmente eu não tinha esse pacote desse chamado. Mas lidava também já com muitos jovens, eu era de um grupo jovem da minha paróquia. E, cara, foi meu socorro. Criança tem todo tipo de pergunta mais esquisita, mas, tipo assim, eles te colocam em questões que você fala, meu Deus, da onde que eu vou tirar essa informação? E realmente tudo eu consegui encontrar dentro do catecismo. Eu ficava muito feliz por essa Tia graça. Drica, meu cachorrinho vai pro céu. Não. Ai, 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 não pode ser tão seco, né? Talvez por isso que É. não deu certo. Ai, gente, mas é sério, crianças são incríveis. Crianças, elas têm questionamentos profundos sem elas mesmas saberem que são tão profundos. É isso mesmo. Enfim, e aí, o que foi te encantando no meio desse caminho? O que você gosta de ler? O que você gosta de estudar? Né? Qual foram os caminhos desbravados até agora? Olha, a minha paixão é literatura, com certeza. Eu acho que a literatura é o que mais me encanta, assim. Eu posso ler livros de outras áreas, né, de política, de linguística da minha área, né, de tradução. Eu posso ler coisas sobre espiritualidade, mas nada supera para mim a literatura, porque eu vejo a literatura, Drica, como o acesso o acesso a vidas infinitas. Ali dentro de cada livro tem 1000 histórias que eu nunca vou ter acesso aqui fora do livro. Aqui fora eu tenho acesso à vida da minha família, eu tenho acesso à vida dos meus amigos, eu tenho acesso à vida das pessoas que vão se aproximando de mim por algum motivo. É, vamos colocar o quê? Quantas pessoas durante a minha vida inteira eu tive um relacionamento profundo de conhecer a história, as dores, as lutas, os pensamentos internos. Meu Deus, reduz um bocado. Sei lá, 100 pessoas? Nem sei se chega a isso, né? Mas quando você lê um livro de literatura, um romance, você tem acesso a dezenas e centenas de personagens, quanto mais você lê. E mais, quando você lê literatura boa, o autor descreve sentimentos, reações, impulsos, decisões que os personagens vão tendo dentro de uma trama histórica que te envolve e te faz aprender modelos de vida, né? Então, você tem, por exemplo, Diário de um Pároco de Aldeia. É um livro que fala de um... Não é uma história real, é um romance criado por esse autor francês, e é um padre muito jovem que ele vai para uma cidade francesa que as pessoas são muito racionais, né? Elas já foram invadidas ali pelas correntes filosóficas que tiram Deus do centro da vida do homem. E esse padre jovem vai para essa aldeia. E como ele é jovem, ele não tem muito argumento de nada, ele não sabe muita coisa. As pessoas sempre rebatem o que ele fala. Todas as tentativas de evangelização dele são um fracasso. São um fracasso. Porque ele diz assim, ai, Deus te ama. A pessoa vem com um argumento que destrói que Deus ama ela. E ele não sabe responder. Então, qualquer que seja o assunto, ele não tem nenhum sucesso. E aí você fica, meu Deus do céu, que coisa sofredora. Esse padre não vai conseguir fazer nada nessa aldeia. E de fato, o livro acaba assim, ele não consegue fazer nada. Poxa, eu acho que é meio Vocês estavam drama, esperando no assim, final, né? né? Mas, por que esse livro me ajudou? Porque quando eu li esse livro tirou as minhas ilusões e me fez me perguntar, poxa, e se nada der certo? E se eu não conseguir evangelizar ninguém? E se eu não tiver sucesso em nada do que eu fazer na minha vida?
né? E igual a esse homem, porque tá aqui uma possibilidade. Quantas pessoas que eu conheço que não conseguiram construir nada? Por que que eu vou ser o bonitão das tapiocas que vai conseguir alguma coisa? Então, esse livro me fez ter uma experiência com o fracasso muito, muito especial, assim, muito doce, não foi amarga. Porque quando você lê o livro, você percebe que o padre, ele foi santo. E é isso que importa, gente. É isso que importa. Eu acabei dando um spoiler do livro, né? Oh, meu Deus. Mas Acabei dando um eu spoiler. posso dizer que eu fiquei interessada em ler esse livro. Legal, achei legal. Não, é muito bom. É fantástico. É fantástico. Porque ele quebra as nossas ilusões. Ele quebra. E a história é tão bem contada, porque o autor é tão bom, ele está no hall dos grandes escritores da literatura mundial, de todos os tempos. Então você pode esperar que a forma que ele vai contar a história vai te vai te envolver de um jeito, vai te fazer entrar na história e vai te fazer extrair algo muito bom dela. Muito Foi legal. um dos melhores livros que eu já vi. Bom, uma das perguntas que estavam aqui na Cumbuca da Unção, que eu acho que tem um pouco a ver com o tema, era o que que aconteceu na sua vida depois do inglês? E aí, enfim, o inglês é um estudo também, né? Foi um estudo que foi adquirido aí durante o seu tempo. O que que esse estudo gerou de frutos, de surpresa, de, enfim, experiências que possam ter, principalmente nesse lado da evangelização, né? Já aconteceu assim que você conseguiu de fato evangelizar através desse estudo? Ah, demais, demais, muito mesmo. Olha, o inglês, eu vou fazer a propaganda do inglês agora. Gente, Como quando aprender inglês em você, uma semana. eu vou até olhar para a câmera. Olha, quando você aprende inglês, você tem acesso a, a uma miríade de conhecimento que está lá fora e você não sabe porque você só tem contato com o português. Você já imaginou quanta gente boa lá fora tem falado sobre assuntos preciosíssimos e você não tem acesso porque você depende de uma legenda, você depende de uma tradução, sabe? Quantos filmes bons estão por aí e não tem tradução? Quantos livros bons estão por aí e ainda não chegou à tradução? Palestrantes, você tem que esperar a boa vontade dos tradutores disponibilizarem a tradução para você ler. Imagina se você já sabe inglês. Como fica maravilhoso. Por exemplo, eu gosto muito do Jordan Peterson. O Jordan Peterson, ele é um psicólogo canadense e ele fala muito sobre... Fala sobre tudo. Fala sobre autodesenvolvimento, fala sobre masculinidade, fala sobre feminilidade também, fala sobre algumas falácias que tem sobre dados, né, científicos, e ele vai dando justificativas do pensamento dele. Tá aí, você pode ter acesso ao Jordan Peterson sem esperar que chegue a tradução. Você pode ter acesso aos vídeos dele que não são legendados por meio do conhecimento da língua inglesa. Então, tem um leque aí de possibilidades que se abre. Mas, na evangelização, pessoa a pessoa, aí a coisa melhora mais ainda. Porque, por exemplo, eu morei na Suécia um tempo, né? E aí eu fui pro cabeleireiro, fui pro salão. E aí, quando eu cheguei lá, tinha uma menina e ela tava cheia de tatuagem, cheia de piercing e tal. É, e, assim, só pra deixar claro, né? Toda a conversa foi feita em inglês. Eu não teria evangelizado ela se eu não tivesse conhecimento da língua inglesa. Eu poderia ter evangelizado de outras formas, sendo educado, sorrindo, falando, oh, God bless you, hein? God loves you, viu? Eu poderia ter feito Sou isso. eu na Mas Irlanda. nem é, viu? Ai, Mas foi uma Deus. conversa tão, tão pura, tão rica, e ela estava tão interessada e sedenta. O nome dela, de nascimento, era... Eu nem lembro mais, eu acho que eu escrevi um artigo no Conchalon. Mas vamos supor que o nome dela fosse Laura. Não, vamos supor que o nome dela fosse, sei lá, Patrícia.
Em homenagem a Patrícia. O nome dela era Patrícia de nascimento, mas quando ela cresceu e viveu experiências novas, ela mudou o nome dela para Aurora, aquela história de nome social. E eu fiquei curiosíssimo, né? Mas você mudou seu nome? Mas você não gostava de Patrícia? Aí ela gostava, mas é porque eu tive tantas experiências na minha vida que eu me vi como uma pessoa totalmente diferente da que eu era antes. Então eu coloquei o meu nome de Aurora, porque é como o sol que nasce. Aí eu, nossa, essa menina é muito profunda. Aí ela pegou e perguntou, Are you a missionary? Aí eu disse, né? Yes, yes, I'm a missionary. Eu sou missionário, né? Aí ela, Can I ask you something? Eu posso te perguntar uma coisa? Aí eu disse, Of course you can. Aí ela pegou e disse assim, Por que que vocês chamam Deus de pai e não de mãe? Por que que vocês chamam Deus de ele e não de ela? Por que que Deus não pode ser uma mulher? Que, que, que pressão é essa do patriarcado que impõe sobre as pessoas a masculinidade até na religião? Aí eu, meu Deus, e dá uma resposta. Conversar sobre um assunto desse em uma língua estrangeira, né? Uhum. Aí eu peguei e falei, olha, na verdade, Deus, ele é espírito, ele é razão e vontade. Não existe sexo em razão e vontade. A razão é razão, vontade é vontade. Uma razão perfeita e uma vontade perfeita, tudo isso forma uma pessoa. Então, a questão aqui não é se é homem ou mulher. A questão é que Deus é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, eu posso me relacionar com ela. Por que que a gente não fica aí, né? Por que que você não pensa em Deus como pessoa para você poder se relacionar com ele? Aí eu peguei e falei. E outra, na, na, o nome de Deus em hebraico, ele é feito por duas raízes. Uma raiz masculina e uma raiz feminina. Então, no próprio nome de Deus, tem o homem e a mulher ali, né? Aí, imagina isso em inglês. Ela cortando meus cabelos e eu, caraca, se eu falar alguma coisa errada aqui, ela vai cortar meu pescoço, né? Porque ela tá com tudo na mão. E aí a gente foi conversando e ela foi se sentindo acolhida. Até que numa parte da conversa ela falou, You know, I have to thank you because I wasn't expecting to hear that today. Eu não estava esperando ouvir isso hoje. Tipo, muito obrigado. Aí eu peguei, mas claro, eu tô aqui pra isso. Aí ela, como assim você tá aqui pra isso? Você tá aqui pra cortar o seu cabelo. Aí eu, não, 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 não. Olha, quando a gente é missionário, a gente não faz nada só por fazer. A gente faz as coisas pra evangelizar. Eu tô aqui pra cortar cabelo, mas é a minha desculpa pra estar conversando contigo. Porque na verdade eu tô aqui pra dizer que Deus é uma pessoa e ele quer se relacionar contigo. O cabelo é só um detalhe. Aí, então quer dizer que eu posso passar a máquina? Claro, senhora, que não. Aí, aí eu disse, olha, se for para te convencer que Deus é uma pessoa e ele quer e ele quer se relacionar contigo, eu termino de ficar careca agora. Aí a gente riu e continuou conversando da vida, né? Uhum. Então, isso só foi possível porque eu falei em outro idioma. Então, Deus está esperando na nossa missionariedade o aprendizado de idiomas. Quantos forem, e talvez algumas pessoas se sintam travadas com o inglês ou com outro idioma por causa dos traumas do colégio, ou então porque realmente não entra, não funciona. Algumas pessoas estão estudando inglês porque a motivação delas é profissional, e essa motivação não te leva muito longe, né? O dinheiro não te leva muito longe, a ascensão social não te leva muito longe. Agora, se você pensar, caraca, eu vou aprender um idioma porque há corações lá fora esperando que eu fale a língua deles. Essa vai ser minha motivação, né? Eu vou falar a língua daquela pessoa.
que ela sentiu, que ela amou, que ela sofreu. A pessoa amou em inglês, ela sofreu em inglês, ela chorou em inglês, ela riu em inglês, ela se divertiu com os amigos em inglês. Aí eu chego lá falando outra língua e tal, e ela que me entenda. Não, se eu quero tocar o coração dela, eu vou falar a língua que tocou ela durante a vida inteira dela. Tem já sei quem eu vou indicar, vou falar depois só. Cara, isso é tão legal porque, assim, eu acho que não existe uma outra forma de deixar melhor ilustrado do que esse exemplo da língua, quando a gente fala que nós temos que falar a linguagem da pessoa que a gente está evangelizando. E isso, é claro, fica muito mais nítido quando a gente fala sobre a língua daquela pessoa, né? Mas é exatamente isso, cara. É uma pessoa que tem feridas aí na sexualidade. Se eu só abomino a ideia e não tá errado, mas se eu vou lá na origem, se eu entendo qual foi a construção, por que aquela pessoa começou a pensar assim, quais são as influências daquela pessoa, né? Eu consigo acessar mais facilmente, né, as questões e a forma com que eu vou falar com ela, assim. Isso é muito legal e a língua é tão explícita, né? Porque de fato não tem como você falar com a pessoa que só fala inglês, que só fala aramaico, que só fala, Isso, sei lá, que língua, né? Sem ser na língua dela, né? E isso é muito legal e que, na verdade, é muito maior, né? Do que simplesmente você falar uma outra língua. Mas é exatamente, tem uma sabedoria ali, né? Que vem pelo espírito, mas que vem pelo estudo também, né? E que vai atingir diretamente o coração daquela pessoa, né? Isso é demais. É igual a teologia do corpo de João Paulo II. Sim. A gente não entende uma coisa tão simples que é aquela passagem bíblica, deste-me um corpo, né? Deste-me um corpo. E com esse corpo, né, eu vou te servir, eu vou te amar. A gente não entende a importância do nosso corpo. Porque se eu não tiver um corpo, eu não sou. O meu corpo me permite que eu expresse o meu ser, né? Então, é nesse corpo que eu vou amar, é nesse corpo que eu vou servir, é nesse corpo que eu vou falar. Tá aqui, eu amar a possibilidade de falar. Isso tudo me é capaz porque eu tenho um corpo. E aí, se a gente for estudando a teologia do corpo, a gente vai ver como é importante ter esse relacionamento saudável com o corpo e transformar esse relacionamento com o corpo em potência. Potência para o amor. O meu cérebro está onde? Está no meu corpo. E nesse corpo eu vou fazer o quê? Eu vou servir, eu vou amar. Então eu potencializo a minha inteligência para amar e servir. Eu tenho uma boca, eu tenho colesterol, eu tenho gordura, eu tenho músculo, eu tenho órgãos, eu tenho visão, eu tenho paladar, eu tenho olfato. Então eu preciso amar estas coisas que estão no meu corpo e potencializá-las para o amor. Perfeito, é isso mesmo. O estudo só é feito se eu tiver um corpo. Exato. É óbvio, mas são coisas óbvias que precisam ser ditas para ver se cai a ficha, né? Sim, com certeza. Cara, é isso, assim. Quando você vai tendo esses estímulos, voltando para os estímulos, né? É como você vai ler Teologia do Corpo, vai aprender mais sobre aquilo. E você vai encontrando respostas que fazem muito sentido para você. Aí você vai querendo ler mais. Vai querendo saber mais. Aí você não se contenta mais em saber sobre a Teologia do Corpo, você quer saber sobre João Paulo II. Porque quem é essa pessoa que escreveu isso? Qual é a história dela? Por quê? Da onde surgiu esse interesse? E aí, mas eu quero saber mais sobre a Polônia agora. Porque, cara, qual foi o contexto que esse cara viveu para ele pensar desse jeito, né? Tipo, aí você vai cada vez mais profundo, né? Cada vez tá vendo que legal? Ó? A gente começa aqui, mas uma coisa vai levando a outra e de repente vira uma diversão, meu Deus. Exato. E, cara, voltando a esse negócio da língua, porque eu me lembro de alguns amigos, tem alguns amigos que moram na Polônia, né? Tenho a Bárbara, que é minha filha polonesa, que já apareceu aqui no Parábolas. Mas lá,
uma coisa que evangeliza demais é porque os missionários estão tentando, a duras penas, inclusive, falar polonês. E quando o polonês fala, caracas, mas você podia falar inglês comigo, né? Muitos falam inglês lá, mas não, a pessoa tá assim se matando para aprender polonês. E só esse fato já evangeliza. E aí você pergunta, por que você quer aprender polonês? E aí você fala, é para te evangelizar, é para chegar no seu coração. É isso mesmo, caraca. Perfeito. Por que eu quero aprender inglês? É para ganhar dinheiro em euro? Também, mas É importante, mas... é para evangelizar aquela senhorinha ruiva que eu ainda nem conheço. Ah, que Aquele lindo, que jovem lindo. ruivo. É isso mesmo. Uma vez eu fui na Normatel. Não sei se tem Normatel em Brasília, mas Normatel é uma loja Faço ideia que do que vende coisa seja. de construção, vende coisa para construção de casa. Uhum. E eles contratam surdos para trabalhar com eles. Uau. E aí os surdos, quando você tá no caixa, né, o produto vai para ensacolar e quem ensacola para você é o surdo. Uhum. E aí eu tava muito apertado e querendo ir pro banheiro, né? Queria saber onde era o banheiro. Aí eu peguei e falei pro surdo, só que eu não sabia que ele era surdo. Eu peguei e disse, por favor, onde é o banheiro? E ele lá ensacolando, né? Aí eu, onde é o banheiro, por favor? E ele nada. Aí eu, gente, que pessoa mal educada. Aí veio o outro surdo e fez assim pra ele, né? Porque você chama o surdo assim, você tem que fazer assim pra ele ver que tem alguma coisa diferente ali acontecendo. Aí ele pegou e falou, tipo, desculpa, eu sou surdo, né? Aí eu fiz em Libras, né? As únicas palavras que eu sei em Libras. Eu, poxa, desculpa. Onde é o banheiro? Gente, eu preciso saber disso. Aí ele abriu o sorrisão, cara, porque eu falei com ele em Libras, sabe? Aí ele pegou e perguntou, por que você sabe Libras? Aí eu, não, eu estudei Libras há tantos anos atrás, aí eu peguei desculpa, eu falei com você, mas não sabia que você era surdo. Aí ele ficou assim, assim, translúcido, né? Ele ficou muito feliz. Aí eu peguei e disse, olha, Deus te ama em Libras, né? Você conhece o Shalom? Aí mostrei aqui. Aí ele, não conheço. Olha, pois lá tem grupo para surdo também. Aparece lá. Eu não sei também onde Se foi ele que esse for ou homem foi não, né? parar. A gente não tem controle disso, né? Mas ele ficou feliz porque eu não sou surdo, não tenho ninguém na minha família surdo, mas ainda assim eu me preocupei em aprender a língua dele. E aquilo dali transformou assim o dia dele. Dele ver meu esforço, eu errando, mas ele, caraca, ele tá tentando, que coisa legal. Vou escutar o que ele tem pra dizer. Eu só sei o alfabeto que a Xuxa me ensinou mesmo. Valeu, Xuxa. Ai, mas enfim. Mais uma vez, esse Parábolas não, enfim, cada programa, eu acho que a gente chega a uma conclusão, né? E muitos deles foram exatamente isso, né? A gente estuda, a gente vive em vista da evangelização, em vista de alcançar o coração daquela outra pessoa, né? Em vista de falar a linguagem dela, né? Em vista de conhecer melhor a cultura dela, né? Como é importante... a gente já falou isso em outros momentos, né? E aqui também tinha algumas perguntas em relação a isso na Cumbuca, né? Sobre cultura, evangelização de outras culturas. Cara, é um respeito, sabe? Você entender a cultura do outro exatamente para abordá-lo, para conversar com ele, né? No último episódio, que vai ser inclusive antes desse, conversando com a Amanda, ela estava falando... a gente conversou, né, sobre... culturalmente, para o francês, não é legal que você chegue nele e fale, onde fica não sei o quê? Não, você tem que falar, licença, o senhor, por acaso, saberia me informar onde fica, né? E que... Sim, bem educado. Exato. E como que a gente descobre isso? Estudando, né? Estudando para alcançar o coração do outro, porque, na verdade, e eu acho que isso foi colocado muito bem, né?
Se o estudo ele não gerar frutos, ele se torna uma vaidade, mas de fato, o estímulo também é esse, né? A gente estuda em vista do outro, em vista de saber como evangelizar, mas como alcançar o coração daquela pessoa. Isso é muito legal. Ser católico é muito legal também, eu acho tudo muito legal. Na Suécia, eu fiz um amigo que ele é tcheco, né? Da Tchecoslováquia. E eles são muito fechados, né? Eles... É República Tcheca, não? República Tcheca, que foi o que eu falei? Tchecoslováquia, eu acho que ela não existe Não, mais. República Tcheca, República Tcheca. Inclusive, estudo, tô zoando. E eles são muito fechados, sabe? Os amigos deles são família, são amigos de colégio, algum amigo aqui e ali que gerou muita intimidade, né, e tal. E ele me chamou para casa dele. Para a gente brasileiro, isso é muito normal, porque a gente chama qualquer pessoa para nossa casa. Vai ter uma convivência do Shalom, vai 50 pessoas se você convidar para sua casa. Você não sabe nem qual é o nome delas. Lá, convidar alguém para sua casa é sinônimo de convidar a pessoa para sua intimidade, para um lugar que ninguém entra, né? É um lugar sagrado. E se ela te chama, quer dizer que você é muito importante. E aí, depois de algumas semanas da gente conversando, né? E conversando sobre algumas coisas, inclusive, só foram possíveis de conversar por via de estudo. Ele se encantou com a forma que a gente tem esse entendimento da vida intelectual, e ele disse: Ei, William, você poderia ir lá na minha casa semana que vem. Eu posso preparar um jantar e a gente pode conversar mais. E eu, não. Por dentro, né? Caraca, ele me chamou pra casa dele. E, tipo, tudo que isso significa, né? Ele me chamou pra intimidade dele, ele me chamou pra vida dele, ele me chamou pra um lugar que ninguém tem acesso. Aí eu com cara de maduro, oh, yes, sure, that would be a great idea. That sounds like a plan. Tipo, claro, é um prazer, né, ir pra sua casa. Pô. Mas por dentro eu pulando de alegria, né? Porque eu sei, por experiência, o que é essa barreira, né? Porque eu conheço a cultura. Então, foi um passo muito importante. E eu voltei, a gente se fala todo mês. Ele se casou agora, eu assisti o casamento dele pelo YouTube, né? Em tcheco, gente, imagina, não entendi nada. Mas eu tava lá, presente. Esses dias eu vi um casamento em polonês também, foi ótimo. Foi ótima a música em português que tocou nele, né? Porque o resto... Mas foi lindo, Ada, te amo, amiga. Ai, mas é muito legal. Eu sou apaixonada por outras culturas. Eu acho que, na verdade, eu sou tão treta que eu só adiei mesmo ficar, assim, melhorar o inglês. E agora a vida não me deu outra opção. Se eu precisava de estímulo, querida, esse é o momento. Pra que maior, hein? Exatamente. Ai, meu Deus, mas é isso. Então, o grande momento chegou. Qual é a parábola desse episódio, William? Ai, meu Deus. Parábola. Peraí. Eu tava pensando nela, mas na conversa eu esqueci de pensar nela. Aí eu parei de decidir alguma. Uma parábola, né? Eu Isso. preciso contar uma história. Uma história. Vamos ver como é que tá o seu hábito de storytelling. Eita, meu Deus, eu sou péssimo. Eu tenho que aprender. Ai, meu Deus, tô nervoso, Drica. Deixa eu ver. Bom, uma parábola. Eu acho que eu posso recorrer para a parábola dos ramos. Não sei nem se é parábola. Acho que não é parábola. Acho que é só Jesus falando. Que ele vai falar sobre o permanecer em mim, né? E compara a gente como se fossem esses ramos que precisam estar ligados ao tronco da árvore, porque a seiva vem toda dali. E se a gente se separa do tronco, a gente seca e morre. E eu acho que se for para
iluminar, né, a nossa conversa com uma parábola seria essa: permanecei em mim. Ficar com Jesus Cristo é a garantia de que a gente está no lugar certo e caminhando para o lugar certo. Tem muitas pessoas utilizando a vida de estudos para causar divisão, para impor opiniões, para dizer que o que você pensa, o que você acredita é errado, é inferior, seja de qual lado for, certo? Não tem distinção aqui porque está acontecendo em todo lugar isso. A gente entrou numa fase que parece que as pessoas não sabem mais se entender. Tem duas bolhas e essas duas bolhas não se comunicam mais. As duas bolhas não se comunicam mais porque ninguém se entende mais. Se você mostrar uma opinião contrária, é uma guerra que se levanta ali naquele ambiente. Então, acho que permanecer em Deus junto com os outros ramos é garantia de unidade. Se o que a gente prega é diferente do que o Evangelho prega, a gente saiu da unidade. E aí não vai dar certo, assim, não vai dar. Então, um grande risco, mas uma grande oportunidade também. Um grande risco de sair da união com a igreja e com os irmãos, não importa a opinião do meu irmão, ele é meu irmão, né? E a grande oportunidade de transformar essa vida intelectual, essa vida de estudos, num caminho de unidade, de compreensão, de caridade, né? Muito bom. Então, vamos nos manter no tronco. E No lembrando que a tronco, gente não é o tronco. Não somos o tronco, meu Deus. Né? Cada um no seu lugar vai dar tudo certo. Ai, bom. Então, para também que as pessoas que estão nos escutando possam experimentar e aprofundar tudo aquilo que a gente partilhou, você pode, por favor, conduzir uma breve oração suplicando por essas pessoas que nos escutam. Oh, sim, sim, sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa conversa, por cada pessoa que participou desse podcast. Te pedimos, Senhor, a graça e o dom, a virtude da estudiosidade, não como uma fonte de vaidade, mas como uma oportunidade de serviço e de amor a Ti, aos irmãos e a toda a humanidade. Te pedimos essa virtude da estudiosidade pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, agora é o momento. Qual livro você nos indica? Olha, eu vou indicar o livro. Eu não posso me levantar, né? Pode, ok. Eu posso me levantar? Você vai aparecer aí, mas não tem problema não. O editor, corta aí, editor. Corta não, vai ser Calma aí, ótimo. gente. Tô zoando. Eu vou indicar um livro. Mas esse livro aqui é muito bom. A Vida Intelectual do Padre Sertinhonge. Ele fala sobre o seu espírito, suas condições e seus métodos. Tudo sobre a vida intelectual. Ele vai falar que se Deus, assim, todo mundo é chamado a estudar, né? Sim. Porque as pessoas não são chamadas a permanecer na ignorância. A gente é chamado a conhecer a verdade e a nos aprofundarmos na verdade. Então, isso é um chamado geral. Mas, dentre esse chamado geral, algumas pessoas são chamadas por Deus mesmo como vocação a uma vida intelectual. E, em ambos os casos, tanto para todas as pessoas que são chamadas a conhecer a verdade, quanto para aquelas pessoas que são chamadas especificamente para uma vida de estudos, elas vão responder diante de Deus. A seriedade com que elas tomaram isso, de estudar para servir, estudar para amar, estudar para evangelizar. Ele diz que é como se fosse uma consagração de vida. Uau. É matéria, inclusive, de confissão, né?
padre, eu quero pedir perdão porque eu tenho subestimado a verdade, eu tenho colocado de lado, não tenho dado valor para ela. E eu preciso me arrepender disso e firmar propósitos para que eu sempre cresça no conhecimento da verdade, né? Isso e muito mais você encontra aqui na vida intelectual de Sete Anjos. É verdade. Na minha listinha de revisão de vida, tem lá a parte dos estudos. Não sabia que tinha saído daí. Então... Mas eu falo, padre, É bom que não tá dando tenhamos, certo, não. Enfim. Quantas línguas você fala? Ah, sim, Drica. Eu falo fluente mesmo inglês, né? E português, claro. As outras línguas, elas se dividem em níveis, né? Nível básico, intermediário e avançado, que é A1, A2, B1, B2, C1, C2. Eu tenho A2 em italiano, B1 em alemão e francês agora eu estou estudando. Eu fiz um desafio que eu vou estudar francês durante 30 dias para eu ver se eu saio desse A1, que é o nível mais básico. Aí estudo italiano também, mas é mais informal. É Sim. mais informal. Mas falar mesmo assim, fluente, C1, C2, inglês e português. As outras Legal. estão sempre caminhando para um Nada nível de maior. espanhol? Espanhol é tão fácil. Ah, espanhol, gente, eu preciso vencer as minhas resistências com espanhol. Por quê? Mas tá dando certo, mas eu tô estudando. Eu comecei vendo música, ouvindo Eu música. tinha um problema com espanhol. Meu pai é paraguaio. E desde criança, né, eu tive contato com a língua. Meu pai não falava espanhol com a gente, só brigava. Brigar era sempre em espanhol. Primeiras palavras em espanhol, xingamentos. Foi horrível, mas é a verdade. E aí, depois que meu pai faleceu, eu já tinha toda a carga de memória mesmo, né? Então, para mim era muito fácil entender espanhol, entender, mas tinha muita dificuldade de falar. E foi muito engraçado, porque meu primeiro contato, assim, cara, vou ler Santa Teresa em espanhol. Decidi. Liguei para uma amiga minha que estava na Itália na época. Eu falei, Dedé, compra aí as obras completas em espanhol, vou ler. Chegou o livro. Comecei a ler. Cara, parecia uma novela mexicana no meu cérebro. Eu não tinha a menor condição. E Você ela... imita logo a usurpadora, né? Não dava pra mim. Eu não conseguia levar aquilo a sério. Aí foi uma dificuldade. Hoje em dia eu escuto podcasts em espanhol, amo, né? Consigo ver como algo profundo e não mais uma novela mexicana. Mas você consegue falar? Consigo falar. Ah, maravilha. Graças a Deus, né? Porque se tudo fosse igual ao inglês na minha vida, eu tava perdida, querida. Ó, eu coloquei meu Waze em espanhol. Já tem pouco mais de um mês. Vira a la derecha. Na próxima rotunda, vira a la esquerda. Aí tá. Eu tô Exato. simpatizando com a Mas língua. é só você mudar a voz do narrador do seu cérebro, entendeu? Eu tirei a voz da usurpadora e aí coloquei. vi alguns jornais em espanhol para ver se ficava mais sério. Aham, aham. Deu certo. Hoje em dia é super ok, super ok. 10 anos que meu pai faleceu, desde então, um mês depois que meu pai faleceu, eu fui para a Espanha. E aí comecei a ter mais contato e fui realmente, ou eu falava, ou eu morria de fome, perdida, aí deu certo. Comecei a falar. Olha o estímulo aí, né? A gente precisa de estímulo, Drica. Exato. Resumo da ópera, precisamos de estímulo. Exato. Se você não é fleumático, precisa de estímulo, tudo bem, é a vida. Faz parte. E agora, quem você gostaria de escutar aqui no Parábolas? A Bárbara Freitas, que tá em Nova York. Uau! Ela tem um dom impressionante de evangelizar estrangeiros. É verdade. Eu nunca vi algo como a Bárbara, nunca vi. Não, e ela vai Ela tem atrás mesmo, né? Eu fiquei impressionada. Atrás? Eu não sou próxima dela, não a conheço. A Bárbara, que era a minha polonesa que morou na minha casa, do nada a Bárbara soube do conhecimento. É porque são duas Bárbaras, mas enfim. Bárbara Freitas. A minha Freitas. Sobre da minha Bárbara Scott Coda. E aí, né? É chique. E aí já entrou em contato com ela do nada, assim. Gente.
chamou pra participar do grupo de oração, não sei o que, Ana. Achei super legal. Deu certo. É, eu queria muito ouvi-la aqui, para eu pegar umas dicas. Eu vou ficar com papel e caneta na mão para aprender a evangelizar com a Bárbara. Tipo isso. Aí você tem que colocar a sugestão de tema na cumbuca da unção. Coloco na cumbuca da unção. Inclusive, Padre Marcos, que já teve o Parábolas com ele, quando ele soube que tinha um momento da cumbuca da unção, ele esqueceu que o nome era Parábolas. Ele falou, vou anotar aqui, cumbuca da unção, dia tal, tal hora. Amei esse nome. A cara dele é inventar palavra nova, né? Ele é a cara do neologismo, padre. Mas é isso. Então, muito obrigada pela disposição do seu tempo. Foi muito bom ter essa conversa em português. Obrigada, Senhor, por No começo, antes de começar, eu falei assim, caraca, Erika, é muito estranho falar contigo em português. A gente só fala inglês. Não, mas a gente já tinha feito uma live. Você se lembra disso? Eu lembrei esses sobre dias. amizade. Exatamente. Inclusive, Lembro, teve uma pessoa que colocou aqui a amizade nos papéis. Tem uma live lá no Shalom Brasília, entre eu e o William, sobre amizade. Você pode ir lá. Eu tinha muito mais vergonha do que nesse momento aqui, mas está lá. Agora eu já fui, enfim. Crescemos, né? Fomos libertos. Exatamente, foi no começo da pandemia, não me julguem. Depois tudo virou online, então tá mais fácil. Então, muito obrigada, William, de verdade, pela sua disponibilidade. Obrigada também pelo seu testemunho, né? Não é à toa que eu te chamei aqui. Eu acho que você me evangelizou e aí, por isso, te trouxe para o Parábolas. Então, muito obrigada mesmo pela sua vida. Obrigada pela sua determinação em me ensinar alguma coisa. Obrigado também pelo convite, Drica. Obrigado também, pessoal, por ter ouvido, né? Espero que vocês possam fazer novos propósitos a partir dessa conversa. Importante. Então, se você não deixou o seu like, por favor, faça as honras, deixe o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, como? Não sei. Então, se inscreve aí e compartilha com seus amigos. Deus te abençoe e até a próxima.